Olá, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos à Trilha Celeste, esse lugar que se propõe a ser um ponto de encontro entre pessoas e as suas estrelas guia. Aqui a gente está sempre de olho no futuro, mas também sem esquecer do passado. E hoje eu vim para falar do momento presente, é isto mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre a lua minguante em Câncer, que acontece na próxima segunda-feira, dia 17 de outubro, às 14h14, horário de Brasília. Mas antes de falar sobre a lua minguante, eu vou te convidar, te inscreve aqui no canal, clica para receber as atualizações e ficar por dentro de todas as novidades celestes. Bom, pessoal, lua minguante é sinônimo de fim de ciclo. A gente tem todo mês um ciclo de sol e lua no céu. Então, as lunações elas são muito importantes para nos ajudar no nosso planejamento pessoal e na nossa vida cotidiana. Afinal, na astrologia, a lua vai ter tudo a ver com a vida dos mortais, a vida do povo e aquilo que faz realmente o mundo girar, né? Os nossos pequenos hábitos, os nossos pequenos rituais e a santidade do nosso dia a dia. No ciclo de lua minguante, a gente vê aí a finalização do ciclo da lunação que inicia lá na lua nova, tem ali o seu crescimento na lua crescente e chega no ápice durante a lua cheia. Esse mês a lua cheia foi em Áries, tem vídeo aqui falando sobre isso, quem não viu ainda, veja. Então agora a gente já está chegando no final da temporada libriana. O Sol, no dia 23, ingressa no signo de Escorpião, então a gente já está empacotando essa temporada de Sol em Libra e também estamos finalizando o ciclo da lunação libriana que iniciou lá na Lua Nova em Libra. Também tem vídeo aqui falando sobre a Lua Nova em Libra. O ciclo da Lua Nova, ele geralmente vem para baixar um pouco a bola da Lua cheia. Inclusive, essa lua cheia, que já é um momento de plenitude, de nervos à flor da pele, foi ainda mais dramática porque aconteceu no signo cardinal do elemento fogo, que é Áries, um signo super impulsivo e cheio de energia. Então nós estamos agora finalizando uma semana que foi bem intensa e com muita claridade. Essa lua cheia em Áries trouxe muita luz para os nossos olhos, muitas obviedades, né? Aquilo que estava ali já quase chegando ao nosso conhecimento e agora, pum, se revelou ao longo da semana de lua cheia. Na lua minguante, a gente entra num processo mais introspectivo. Então é como se a gente tivesse a chance agora de fazer a revisão dessa colheita que chegou na plenitude durante a lua cheia. Então sejam aí coisas positivas que encontraram um espaço ali para alcançar o seu ápice, para chegar num ponto de maturidade, ou sejam também coisas que não são tão positivas, como brigas e discussões, que foi aí um dos alertas da lua cheia em Áries. Então agora na lua minguante a gente tem a chance de se recolher um pouco e justamente olhar para trás, olhar para esses últimos dias, essas últimas semanas e observar como foi essa lunação. Se as coisas que a gente plantou lá na lua nova em Libra, a lua nova da primavera, foram bem cuidadas, foram bem gestadas durante a lua crescente e como que elas chegaram na plenitude durante a lua cheia. Então essa é uma semana importante da gente observar isso, olhar um pouquinho para trás antes de seguir em frente, tá certo? Bom, a lua minguante, como eu falei, ela vem para baixar a bola da lua cheia, só que nessa semana, neste caso, não é bem isso que acontece no céu. De um lado, a gente tem aspectos extremamente favoráveis, que eu vou falar no final do vídeo, mas de outro, a gente tem aspectos bem desafiadores que, ao invés de baixar a poeira, né, diminuir o fogo da lua cheia em Áries, fazem justamente o contrário, botam ali mais gasolina na fogueira.
Então, a gente tem, na verdade, um aumento dessa intensidade. E isso acontece muito porque a gente já está na trilha para os eclipses, tá? No próximo mês, a próxima lunação vai ser uma lunação muito especial, que a próxima lua nova ela não é bem uma lua nova não, ela é um eclipse solar em Escorpião. Então, como eu já falei aqui em outros vídeos, a gente está num crescente energético. Se isso aqui fosse um roteiro, uma história, uma série da Netflix, a gente estaria numa curva dramática que agora não desce mais. Ela segue aumentando até chegar no seu clímax. E é claro que o clímax, a cereja do bolo, vão ser os eclipses da primavera. O primeiro no dia 25 de outubro e o segundo no dia 8 de novembro, que é um eclipse lunar em Touro. Então, dito isso, já dá para entender que essa lua minguante em Câncer, ela não vem para baixar a bola, para minguar a intensidade energética. Apesar de que é importante que nós mortais também façamos aí algum esforcinho para se conectar com essa energia. Essa lua minguante em Câncer, ela acontece quase conjunta com a Lilith. A Lilith, que é um ponto lunar, um ponto da órbita da Lua, que muitos astrólogos vão considerar uma contraparte feminina de Plutão, porque vai falar de tudo aquilo que está debaixo da ponta do iceberg, lá nas profundezas, fala muito sobre as nossas não vivências, sobre os nossos limites feridos e tudo aquilo que é excluído dentro da gente. E essa lua em conjunção com a Lilith faz uma oposição com o nosso amigo querido Plutão, que está lá em Capricórnio, ainda se organizando, saindo da sua retrogradação, e a partir do dia 20 ele começa efetivamente a dar os seus passinhos em frente. Então a gente tem Plutão, que é um planeta bem importante nesse mês. Inclusive na próxima semana vai ter vídeo sobre isso aqui. Depois da lua minguante em Câncer, a gente tem uma quadratura entre Sol e Vênus, que estão no signo de Libra, com este Plutão lá em Capricórnio. E Plutão também é o regente do primeiro eclipse, que é o eclipse solar em Escorpião. Então os temas plutonianos eles estão em evidência durante esse mês. Eu falei isso no vídeo sobre Plutão direto que já está disponível aqui na trilha. Quem não viu, veja, que pode ajudar também a compreender um pouquinho melhor essa energia importante que vai estar nos acompanhando ao longo de outubro. Então, já na lua minguante em Câncer, a gente vai ter um aquece para esse eclipse solar em Escorpião. Então, ao invés de baixar a bola da lua cheia em Áries, a lua minguante vem aí para fazer o after, né? Então, tem essa ideia de fazer um after, esperando aí, preparando, já fazendo um aquece para o eclipse solar em Escorpião. Então, essa quadratura entre os signos cardinais que se arma no céu, que a gente vai chamar de quadratura T, porque vai envolver a oposição de Lua com Plutão e a quadratura com o Sol. Né? Esse aspecto ele é um pouquinho frouxo, ele não fica exato nos pormenores, mas como eu já falei anteriormente, isso não significa que vai ser menos impactante. Aqui a gente tem uma ideia de desestabilização e de entrar também em contato com essas coisas que estão nas nossas profundezas. E então, até um momento interessante para a gente entrar em contato com o nosso inconsciente mais profundo, com as nossas emoções muito enraizadas, com a nossa forma de sentir, principalmente quando são emoções muito intensas. E, claro, como eu já havia falado na lua cheia em Áries, a gente entra nesse processo de revelações. Então, segredos e coisas que estão sendo negadas, negligenciadas, excluídas, tiradas da pauta principal da nossa vida, são aí trazidas para a superfície por esse movimento entre Lua e Plutão, principalmente a partir do dia 17, né, durante a próxima semana. Bom,
Esse é o lado mais desafiador e que nos pede para a gente tomar cuidado com os nossos impulsos. Como eu falei, essa lua minguante ela não vem para baixar a bola. E nós temos ainda, já está terminando esse aspecto, mas ele vai voltar a acontecer, que é a quadratura entre Marte e Netuno. Marte no signo de Gêmeos, Netuno lá em Peixes retrógrado. Como vocês já sabem, que eu já avisei aqui anteriormente, Marte fica retrógrado no dia 30 de outubro e vai formar mais 2 vezes essa quadratura com Netuno nos nossos próximos capítulos. Esse é um aspecto que eu já falei por aqui, que ele traz uma certa confusão para a nossa ação. Então aqui a gente fala de um impulso que pode acabar saindo de uma forma muito equivocada. Então essa semana, apesar de ser o esquenta para o eclipse, não é assim o melhor momento para a gente sair tomando decisões e tendo impulsos sem antes pensar. O que me leva ao aspecto positivo e muito fluente que acontece também no dia 17. Inclusive, a Ed Van Fel deixou uma dica de ritual para ser feito nesse dia lá na live de previsões que a gente fez no canal dela. Quem ainda não viu, cola lá, assiste, que tá muito legal. Tem 2 dicas de rituais. Eu vou trazer aqui as previsões para o próximo dia de ritual também. Então, essa é uma lua minguante bem interessante para a gente trabalhar na nossa estruturação. E isso acontece porque, apesar dos desafios, nós temos um grande trígono de ar que se forma no céu com os planetas que estão nestes signos, então incluindo o nosso querido Marte em Gêmeos. E no dia da lua minguante é ele que fecha o trígono exato com Saturno. Então, Saturno em Aquário, Marte em Gêmeos, Sol e Lua lá em Libra, fazendo aí este grande triângulo do elemento ar. E aí a gente vê que a saída é justamente pelo pensamento crítico. Então, antes de agir, pare, olhe e escute, principalmente o que está ao seu redor. Então, é bem importante a gente trazer aí o pensar antes do fazer. E aí as coisas podem acabar saindo numa boa. Principalmente porque aqui a gente fala de uma chance de reestruturar a nossa vida, melhorar as nossas bases, trazer mais segurança, tanto para a nossa ação, para a nossa vida cotidiana, quanto para as nossas emoções e para os nossos relacionamentos. Mas isso não sai aí numa boa forma se a gente vai pelo impulso, se a gente vai pela emoção. É preciso fazer esse recuo e conciliar emoção e razão antes de tomar a sua decisão. Bom, para finalizar, eu vou deixar algumas dicas aqui para a lua minguante. Como eu falei, a lua minguante vai falar sobre a finalização de um ciclo e ela é boa para quê? Ela é boa para reflexão, para ponderação, para limpezas, transformações, banimentos. Então a bruxarada aí que gosta de fazer a sua limpeza de primavera, essa é uma semana bem legal para fazer isso. Então a gente tem essa ideia de olhar para trás, ver o que deu certo e o que não deu certo, o que a gente vai levar daqui para frente, especialmente porque logo ali na esquina tem um eclipse solar em Escorpião que vem falar com a gente sobre muito desapego. Então é legal já ir fazendo uma listinha das coisas que a gente vai querer desapegar agora no final de outubro. E claro, trazer essa energia da finalização, da reflexão, né, de botar na balança as coisas que deram ou não deram certo, especialmente durante a alunação libriana, que é uma alunação obrigatória para a gente colocar as coisas na balança e ver como é que está o nosso equilíbrio. Então fica bem fácil da gente observar quais setores da nossa vida que estão precisando mais dessa força de harmonia, dessa força de equilíbrio, aonde que está com uma pontinha solta que a nossa mesa não está conseguindo ficar bacana, né? Tá com a mesa meio bamba, então dá para ver com muita clareza nessa semana para quem estiver disposto a fazer essa autoanálise, essa autoobservação.
E claro, trazendo tudo isso também para a sua energia do lar, da casa, que aí vai ter muito a ver com o signo de Câncer, né? Então é uma lua minguante que, apesar de ter um ímpeto de impulso, a gente precisa aí pensar também e respeitar esta introspecção. Então essa não é uma semana ideal para começos, muito pelo contrário, é uma semana ideal para fechar ciclos e principalmente limpar a casa, limpar as emoções, limpar os relacionamentos, limpar as pendências, especialmente para aliviar o que a gente puder aliviar da nossa carga, para chegar na temporada de eclipses com um pouquinho mais de suavidade, porque isso vai ser muito importante. Bom, o recado sobre a lua minguante em Câncer era esse. Eu desejo a todos uma linda semana, que a gente possa encontrar força e que a gente possa encontrar também discernimento e inteligência para as nossas escolhas, para que a gente possa terminar essa temporada libriana fazendo escolhas ainda melhores para nós e também para o coletivo. Então, logo mais eu volto. Se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. A participação de todo mundo é muito importante para eu continuar produzindo conteúdo e trazendo aqui para vocês um super abraço, uma linda lua minguante, uma linda semana de introspecção e não se esqueçam, estamos na reta final para a trilha dos eclipses.